está muito agradecido a Deus por a comunhão que temos no Senhor e minha oração que nestes dias verdadeiramente Ele seja exaltado. Amém. Quando entrei nesta sala hoje, fui imediatamente para ver aqueles mapas. Eu gostei muito. Depois, quando você tem tempo, isso ficará lá, não? Então, é bom ver como Deus está abençoando este ministério aqui em Porto Alegre e está espalhando sua obra em muitos lugares. Está vinculando irmãos de diferentes pontos do país. É maravilhoso ver como Deus está abençoando a cidade, Porto Alegre, Grão Porto Alegre, o estado, Rio Grande do Sul. Lá tem um mapa de todo o Brasil e também o mapa do mundo. E ano passado temos falado sobre o reino e também a extensão do reino, e é muito importante ter mapas. Os mapas concretizam a visão em maneira geográfica para olhar para todas as partes e assim poder alargar nossa visão e o peso de Deus em nosso coração. É muito bom o que Deus está fazendo aqui, conversando estes dias com alguns. Também esta manhã tivemos uma reunião dos pastores da cidade. Eu fiquei muito abençoado ver aquela turma lá. 50 pastores estavam reunidos. Eu pensava que bom foi perseverar. Deus visitou Porto Alegre, visitou Buenos Aires, nos tem unido já como 30 anos. E que bom é ter perseverado, não? Naquele início parecia muito difícil, que muitos pastores denominacionais têm abertos à visão do propósito de Deus, propósito eterno de Deus, a visão da unidade. Mas que bênção ver os corações abertos, e hoje compartilhamos com eles sobre a visão da unidade, segundo a revelação da palavra. E meu coração vibrava de alegria ver como ao longo dos anos Deus está preparando. E nós temos também experimentado lá na Argentina como perseverar nas mesmas verdades, nos mesmos princípios. Ao início parece que não adianta, e muitos anos passamos parecendo que tudo está estancado, que não progrede para outros, mas chega o kairos de Deus, o tempo de Deus, e como aquela verdade, se é nossa verdade, vai cair, mas se é verdade de Deus, vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de assim perseverar com paciência, com amor na visão do Senhor. É bom também ver como Deus está operando em outros grupos. Lá, 30 anos atrás, os únicos loucos que falavam sobre discipulado, grupos familiares, células, éramos nós, não? Vocês, nós lá em Buenos Aires. Mas hoje todo mundo está falando de células e grupos e discipulando. Aquilo que vem de Deus vai prevalecer. A luz prevalece sobre as trevas. As trevas não têm força para apagar a luz. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nestes dias aqui, os pastores me disseram que eu tenho 9 períodos
para ensinar, pregar. Eu estou maravilhado da paciência de vocês. Então eu consultei com os pastores, tinha 2 temas em meu coração e achamos que é melhor falar como a obra de Deus pode aprofundar em nós. Eu vejo que o reino está estendendo e quando o árvore estende seus ramos, precisa raízes cada vez mais profundas. Então, ano passado temos falado sobre o reino e a extensão do reino, e nestes dias finalmente concluímos que seria bom fazer juntos um estudo sobre aquilo que vai ajudar a aprofundar nossas raízes no Senhor. Vamos a falar nestes dias, ter um estudo sobre formação de caráter. É um estudo que já temos dado em outras oportunidades, em alguns lugares, e achamos que é fundamental. Isto será bom para nós, para nossas famílias, nossos filhos, nossos discípulos, congregação. E isto também você vai ver que é fundamental para nosso país, para a mudança do país. É importante a mudança de nosso caráter, de cada um de nós. E como o tema vai ser desenvolvido assim progressivamente, nós pela manhã, vamos entregar um caderno para cada um de vocês, todo impresso, são 50 folhas, assim que vamos a trabalhar. Se você veio assim, meio para férias, você se enganou. Aqui vamos a trabalhar mesmo. E também vamos a matar 2 pássaros de um só tiro. Vocês dizem assim em português? Porque aquelas apostilas estão em espanhol. Então você vai aprender espanhol nestes dias, ao mesmo preço todo. E também vai aprender e vai progredir neste tema que nós achamos que é fundamental para a transformação de nossas vidas, da igreja e da nação. Se o número dos evangélicos cresce muito em Brasil, em qualquer país, e não há uma transformação de nosso caráter, a mudança será muito superficial. E vamos a progredir, então, nestes dias, neste tema. Hoje vou dar a introdução do nosso tema. Hoje não temos as apostilas para entregar a todos, a vocês. Felizmente eu tenho as minhas. O tema, assim, geral, vai ser dividido em 2 partes principais. A primeira parte é o caráter cristão. E a segunda parte, os principais fatores na formação do caráter. Essas serão as 2 partes fundamentais que nosso tema vai ser apresentado. Eu não sabia que nós temos 9 períodos e justamente o tema tem 9 capítulos. Não sei se é coincidência ou jesucidência, como dizem alguns de vocês. Então,
Isso será o título do nosso estudo. Então vamos a dar hoje a introdução, que são os primeiros 2 capítulos. Bom, a introdução e a base bíblica do tema. A palavra caráter é uma palavra que o idioma português tomou do grego. É uma palavra de raiz grega, como a palavra diácono, apóstolo. São palavras assim. Português, também espanhol, incorporou essa palavra. Em grego, a palavra é caráter, se diz igual, mas se escreve com aquele, como Haris, não? Digamos, usando os termos ou as letras latinas, nossas letras, seria assim, caráter em grego. E esse termo vem do verbo charasein, que a tradução assim literal seria charasein é imprimir ou gravar. A etimologia da palavra é muito rica, muito preciosa. Por isso também a imprenta tem caracteres, não? Imprensa tem caracteres, e aquelas letras que antigamente, hoje já mudou, mas antigamente tinha aquelas letras para imprimir no papel. Então, a ideia desta palavra, deste verbo charasein, é que aquilo que está no mais profundo de nosso ser é impresso, é gravado em nosso caráter, como um gravado, como uma estampa, como um selo dizem. Significa que se você vê uma pessoa só fisicamente, e ele não fala, não faz nada, não reage, você não sabe como é em seu caráter. Você pode olhar seus cor de olhos, a estatura, a figura física, mas você não conhece o caráter dele. É um enigma como é essa pessoa. Mas no momento que ele começa a falar, a agir, a reagir, a atuar, então aquilo que está oculto e que não é visível fisicamente, quando ele começa a agir, a falar, a expressar, a manifestar, aquilo que está em seu interior começa a manifestar-se para o exterior. Mas vamos a explicar de um modo mais simples. Caráter é a maneira de ser de uma pessoa. Você não precisa tomar anotações, se quer tomar está livre, porque amanhã você vai ter a pasta em espanhol. Agora, se você caderno, mas se você quer tomar, se concentra mais, tomando nota, está livre, só para poupar o esforço a você. Então, o caráter é a maneira de ser de uma pessoa. É a soma de todos os traços de um indivíduo, tal como sua conduta evidencia. Se dizem evidencia.
No caráter de uma pessoa estão integradas todas as virtudes e todos os defeitos. A pessoa é assim, e nessa forma de ser, é seu caráter. Aí em seu caráter estão integradas virtudes e defeitos morais da pessoa. O caráter da pessoa se manifesta por sua maneira habitual de comportar-se no dia a dia. Porque qualquer uma situação especial pode fingir que é amável, que é bondoso. Relações públicas mexem muito com isso. Você se torna exteriormente um homem muito amável, porque para o comércio é melhor ser amável, não? Então você vai adquirindo uma máscara, dizem, uma máscara, mas quando volta para casa, quita o chapéu, paletão e a máscara. E aí, na maneira habitual de comportar-se dia a dia, aí se manifesta como é realmente a pessoa. E o caráter inclui nossas atitudes, nosso modo de sentir, de pensar, de falar, nosso agir, nosso reagir, como tomamos as decisões, tudo aquilo que nós somos, é nosso caráter, é a suma de todo. Como recém falei, o caráter se revela principalmente na convivência familiar. Se você quer conhecer a George Mitian, fala com minha esposa, porque ela me conhece, meus filhos também. Que eu sou muito simpático quando estou pregando, ensinando. Você tem uma impressão errada de George Mitian. Eu não sou tão santo como aparento. Então, a medida justa de como eu sou se revela mais em minha casa. Também na área laboral, trabalho, aí aparecem como cada um é. Quando temos pressões, nos relacionamentos interpessoais, como você atua, reage com aquele que é mau, com aquele que é bom, com aquele que é carente, com aquele que é forte, com aquele que é fraco. Relacionamentos interpessoais. E também no cumprimento de nossos deveres, compromissos. Aí aparece como cada um é. O aspecto mais profundo do nosso caráter se conhece quando nós estamos sob pressão. Quando você tem uma dificuldade, como reage você ante a prova, a tentação, a agressão de outro? Como reage? Adversidade, perante da adversidade, infortúnio, ante aqueles que são difíceis de suportar. Quando você é tratado injustamente, aí vai aparecendo, conhecendo a fundo o caráter provado. Perante de um carente, você como atua. Como também perante quando você tem sucesso ou quando tem fracasso.
quando você se torna muito rico ou muito pobre. Essas pressões da vida que Deus permite vão aparecendo, aquelas coisas que nós não temos às vezes consciência de nós mesmos, mas sob pressão aparece aquele caráter. Na Bíblia muitas vezes se usam o paralelismo, figuras de animais, para descrever algum aspecto do caráter dos homens. Jesus usava, no Antigo Testamento se usa: eu vos envio como cordeiros em meio de lobos. Caráter do cordeiro. Mas sejam prudentes como serpentes. Tem alguma bondade a serpente. Vê um traço. E como é simples? Como pombas? Pombas. Ei, quando você machuca ou pisa como é gusano? Verbe. Como reage? E se você pisa uma serpente, como reage? Você, quem parece? Verbe ou serpente? Quando alguém pisa você, como reage? Vê? Traços de caráter. A mansidão de Jesus, como ovelha, foi levado ao matadouro. Emudeceu, não falou nada. Quando batiam a ele, escupiam a ele, se zombavam dele. Como reagiu? A mansidão dele é maravilhoso. Então aí, este tema mexe conosco no mais profundo de nosso ser. Amém? E eu gostaria também de esclarecer um pouco dos termos que é muito usado: caráter e personalidade. Eu admito que a diferenciação, a definição de um e outro pode ser arbitrária, mas como é usado em geral, é assim. O termo caráter é mais usado para referir-se àqueles aspectos de nossa maneira de ser que tem que ver com virtudes e defeitos. Aquilo que está vinculado com o que está bem e com o que está mal. Caráter tem que ver mais com aspectos morais. Personalidade, em geral, é usado mais para referir-se a nossa maneira de ser, que é neutro, moralmente neutro, não é bem nem mal. É a individualidade que Deus deu a cada um de nós. Eu não sou como você, você não é como eu. Deus nos criou a cada um como somos. Amém? Então, assim como não há duas árvores iguais, não há duas folhas do mesmo árvore igual, também Deus, em sua criação, a cada um nos fez como somos, cada um. Você tem que ser você, manter sua personalidade. Eu tenho que ser eu, como Deus me fez a mim. Então,
Com personalidade, nos referimos, em geral, uso assim, aquelas coisas que não precisam em nós mudar. Mas quando falamos do caráter, estamos falando aquilo que pode ser virtude e defeito, ou defeito. As virtudes têm que ser afirmadas, melhoradas, e os defeitos têm que ser eliminados. Por exemplo, alguns podem ter uma personalidade mais efusiva e outros mais tranquilos. Não é mais santo aquele que é efusivo, não é menor aquele que é tranquilo. Cada um tem que ser como é, porque não é pecado ser efusivo, nem é pecado ser tranquilo. Então, falamos assim, alguns são mais emotivos, outros são menos emotivos, alguns são mais racionais em sua maneira de atuar, outros são mais emocionais. Não significa que nenhum destes é melhor que outro. Na personalidade é uma combinação de fatores muito próprios ao temperamento, emotividade, e também a estrutura psicológica que Deus deu a cada um. E assim, cada indivíduo tem uma particularidade única. Você é você. Assim como as impressões digitais são diferentes em cada um de nós, muito mais diferente a conformação de nosso, cérebro. E cada um tem assim uma personalidade. Deus, em sua riqueza, criou. Isso não precisa mudar. Mas aquilo que está mal e tem que mudar. Como distinguir os traços de caráter das características próprias da personalidade? É muito fácil. Tudo aquilo que nossa maneira de ser é reprovado por a palavra de Deus, tem que mudar. Amém? Só isso. Tudo aquilo que nosso caráter, não se conforma à imagem de Cristo, tem que mudar. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz que temos que estar sempre gozosos, alegres. Então, isso é para todos. Você não pode dizer, minha maneira de ser, eu sou um homem depressivo. Não vai.